Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão perto de si e disse: Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras. Jesus respondeu: Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, alguns fariseus e mestres da lei aproximaram-se de Jesus para questionar o comportamento dos discípulos. Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? É importante compreender que eles não estavam falando simplesmente de higiene, como fazemos antes das refeições. Aquela lavagem das mãos era um ritual religioso estabelecido pela tradição. O problema é que algumas pessoas estavam dando tanta importância às práticas exteriores que acabavam se esquecendo daquilo que realmente acontecia dentro do coração. Elas se preocupavam com as mãos, mas não percebiam a dureza do próprio coração. Cuidavam da aparência religiosa, mas não permitiam que a fé transformasse as suas atitudes. Por isso, Jesus chama a multidão e diz: Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Ele está ensinando que não basta parecer puro exteriormente enquanto o coração permanece cheio de maldade. Uma pessoa pode lavar as mãos e com essas mesmas mãos ferir alguém. Pode entrar em uma igreja e, ao sair, humilhar uma pessoa. Pode conhecer muitas orações e ainda tratar a própria família com desprezo. Pode falar sobre Deus para uma multidão e não conseguir pedir perdão dentro de casa. Pode carregar uma Bíblia nas mãos, mas carregar ódio no coração. Deus não olha apenas para aquilo que mostramos aos outros. Ele contempla aquilo que escondemos dentro de nós. O que sai da boca começa no coração. As palavras não aparecem do nada. Antes de chegarem à nossa boca, elas passaram pelo coração. Quando o coração está alimentado pelo rancor, saem palavras de vingança. Quando está dominado pela inveja, saem críticas. Quando está cheio de orgulho, saem humilhações. Quando está ferido e não recebe cuidado, pode acabar ferindo outras pessoas. É como um copo cheio. Se alguém esbarrar nele, derramará aquilo que estava em seu interior. Da mesma forma, quando somos contrariados, pressionados ou ofendidos, frequentemente deixamos escapar aquilo que estava escondido dentro de nós. Talvez uma pessoa diga: Eu só falei aquilo porque estava com raiva. Mas a raiva pode ter apenas aberto a porta para algo que já estava guardado no coração. É nas situações difíceis que descobrimos com mais clareza aquilo que estamos cultivando interiormente. A boca é como uma janela. Por meio dela, muitas vezes podemos enxergar o estado do coração. Pense em quantas marcas uma palavra pode deixar.
Uma criança pode esquecer o brinquedo que recebeu, mas carregar durante muitos anos uma palavra cruel que ouviu dos próprios pais. Um marido ou uma esposa pode suportar muitas dificuldades, mas sofrer profundamente por causa de uma humilhação repetida. A mesma boca pode destruir ou reconstruir. Pode espalhar uma fofoca ou defender alguém injustiçado. Pode alimentar uma briga ou pedir perdão. Pode amaldiçoar ou abençoar. Pode afastar uma pessoa de Deus ou ajudá-la a reencontrar o caminho. Uma palavra pode durar poucos segundos na boca, mas permanecer muitos anos no coração de quem a recebeu. A fé não é uma aparência. Os fariseus preocupavam-se com a observância exterior, mas Jesus desejava levá-los a uma transformação interior. Essa advertência também serve para nós. Não basta parecer uma pessoa de fé. Não basta rezar diante dos outros, compartilhar mensagens religiosas ou conhecer passagens da Bíblia. Tudo isso precisa produzir uma mudança concreta em nossa maneira de viver. Se rezarmos, mas não perdoarmos, alguma coisa precisa ser transformada. Se participarmos da igreja, mas tratamos os outros com arrogância, alguma coisa precisa ser transformada. Se louvarmos a Deus com a boca e usarmos essa mesma boca para destruir a reputação de alguém, alguma coisa precisa ser transformada. A verdadeira conversão começa no coração, mas logo aparece nas atitudes. Deus não deseja apenas ocupar nossos lábios durante a oração. Ele deseja governar nossas palavras depois que a oração termina. Imagine uma fruta bonita por fora, mas estragada por dentro. Sua aparência pode enganar por algum tempo, mas quando ela é aberta, sua verdadeira condição aparece. Também podemos construir uma aparência religiosa para sermos admirados. Deus conhece nossa realidade. Ele sabe quem somos quando ninguém está olhando, quando estamos cansados, quando somos contrariados e quando não recebemos nenhum reconhecimento pelo bem que fizemos. A fé verdadeira não é uma roupa que vestimos para entrar na igreja. É uma presença que carregamos para dentro de casa, para o trabalho, para os relacionamentos e para os momentos difíceis. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Quando os discípulos contam que os fariseus ficaram escandalizados, Jesus responde: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Mas o que significa essa frase? Imagine um jardim. O jardineiro planta flores, cuida da terra e espera bons frutos. Contudo, algumas ervas daninhas começam a nascer no meio daquele jardim. Elas não foram plantadas por ele e, se crescerem livremente, poderão roubar a água e os nutrientes nas plantas boas. Nosso coração também se parece com um terreno. Deus planta em nós o amor, a verdade, a misericórdia, o perdão, a humildade e a fé. Mas outras sementes podem encontrar espaço: o orgulho, a mentira, a inveja, a maledicência, o ressentimento e o desejo de vingança. Essas plantas não vieram de Deus. Jesus está dizendo que aquilo que não pertence ao Pai, por mais forte e antigo que pareça, não permanecerá para sempre. A mentira pode crescer por algum tempo, mas a verdade acabará aparecendo. A hipocrisia pode enganar muitas pessoas, mas não consegue enganar a Deus. Essa palavra também é uma promessa de libertação. Talvez exista dentro de você uma raiz de mágoa que cresceu durante muitos anos. Talvez alguém tenha plantado em seu coração a ideia de que você não possui valor.
Talvez palavras de rejeição tenham criado raízes profundas em sua vida. Se isso não foi plantado por Deus, não precisa permanecer dentro de você. Nem toda voz que criou raízes em seu coração veio do céu. Deus nunca plantou em você a ideia de que sua vida não vale a pena, de que sua vida não vale nada. Deus nunca plantou o ódio. Deus nunca plantou o desejo de destruir outra pessoa. Deus nunca plantou a mentira de que você não pode recomeçar. Essas raízes precisam ser arrancadas. Algumas serão retiradas rapidamente, outras exigirão oração, acompanhamento, perdão, perseverança e tempo. Mas nenhuma raiz é tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. Cegos guiando outros cegos. Jesus também adverte: são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Aqui a cegueira representa a falta de discernimento espiritual. Jesus fala de pessoas que desejavam conduzir os outros, mas não reconheciam os próprios erros. Isso nos ensina a ter cuidado com as vozes que escolhemos seguir. Nem toda pessoa que fala com segurança conhece o caminho. Nem toda tradição humana representa a vontade de Deus. Nem toda mensagem que parece religiosa conduz verdadeiramente a Deus. Antes de seguir alguém, precisamos observar seus frutos. Aquela orientação produz amor, verdade, humildade ou conversão? Ou produz medo, divisão, orgulho e ódio? Também precisamos perguntar se não estamos tentando orientar os outros, sem permitir que Deus corrija a nossa própria vida. É fácil enxergar os erros dos outros. É fácil dizer que o filho, o marido, a esposa, o irmão ou o vizinho precisa mudar. Mais difícil é reconhecer a cegueira que existe em nós. Quem se recusa a reconhecer a própria cegueira, corre o risco de conduzir outras pessoas para o mesmo buraco. O verdadeiro discípulo não é aquele que acredita saber tudo, é aquele que se deixa ensinar por Jesus. O que esta palavra pede em nós? Hoje, Jesus nos convida a examinar não apenas nossas mãos, nossa aparência e nossos costumes, mas principalmente o nosso coração. Talvez você não tenha cometido uma grande maldade. Você tem abençoado ou amaldiçoado? Tem corrigido com amor ou humilhado? Tem usado os erros dos outros para ajudá-lo ou para atacá-los? A sua família encontra paz quando você chega ou começa a caminhar com cuidado, com medo da sua reação? E o que sai da sua boca quando você está irritado? Essas perguntas não existem para nos condenar, mas para nos conduzir à conversão. Jesus não mostra a sujeira do coração para nos abandonar. Ele a revela porque deseja nos purificar de verdade. Talvez não consigamos mudar todas as nossas palavras de uma vez, mas podemos começar com atitudes simples. Pensar antes de responder, abandonar uma fofoca, pedir perdão por uma palavra cruel, deixar de repetir uma mentira e usar a voz para encorajar alguém. A conversão do coração pode começar com uma palavra que você decide não dizer. Agora feche os seus olhos por um instante, se puder, e coloque-se na presença de Deus. Imagine seu coração como um terreno. O que tem crescido dentro dele? Talvez existam raízes de mágoa, orgulho, inveja ou ressentimento. Talvez uma palavra recebida no passado continue machucando você.
Talvez você tenha usado sua própria boca para ferir pessoas que ama. Não tente esconder isso de Deus. Ele já conhece tudo e, mesmo assim, continua amando você. Pense agora em uma pessoa que foi ferida por suas palavras. Apresente essa pessoa ao Senhor. Depois, recorde uma palavra que feriu você, não para alimentar novamente a dor, mas para entregar essa ferida a Jesus. E pergunte em silêncio: Senhor, quais plantas precisam ser arrancadas do meu coração? Peça também que Jesus abra seus olhos, que você não siga caminhos errados e não conduza outras pessoas por meio do seu próprio orgulho. Agora, com sinceridade, repita comigo esta oração. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti, com tudo aquilo que existe em meu coração. Tu conheces meus pensamentos, minhas intenções, minhas feridas e as palavras que saem da minha boca. Senhor, eu não quero apenas parecer uma pessoa de fé. Eu quero ser transformado verdadeiramente por Ti. Purifica meu coração. Arranca de mim toda planta que não foi colocada pelo Pai. Arranca as raízes do orgulho, da inveja, da mentira, da maldade e do ressentimento. Retire de mim o desejo de ferir, de humilhar, de julgar e de me vingar. Cura as feridas que me fazem ferir outras pessoas. Liberta-me das palavras cruéis que um dia lançaram sobre mim. Que nenhuma mentira a respeito do meu valor permaneça enraizada em meu coração. Senhor Jesus, perdoa-me pelas vezes em que usei minha boca para machucar. Perdoa as palavras ditas com raiva, os julgamentos que fiz e as pessoas que humilhei. Perdoa-me quando falei de amor, mas agi com indiferença. Perdoa-me quando rezei diante de Ti, mas não tive paciência com aqueles que vivem ao meu lado. Coloca Tua mão sobre minha boca e Tua graça dentro do meu coração. Antes de responder com raiva, ensina-me a silenciar. Antes de julgar, ensina-me a compreender. Antes de ferir, ensina-me a amar. Que minhas palavras levem consolo aos aflitos, coragem aos desanimados, esperança aos que sofrem e reconciliação aos que estão divididos. Senhor, abre meus olhos. Não permitas que eu siga guias que se afastam da verdade. Dai-me sabedoria para reconhecer aquilo que vem de Ti e coragem para abandonar aquilo que me afasta do Teu caminho. Faz de mim um discípulo humilde, disposto a aprender, a reconhecer minhas falhas e a recomeçar. Planta em meu coração o amor, a paciência, a verdade, a misericórdia, a pureza e o perdão. Que aquilo que sair da minha boca revele a Tua presença dentro de mim. Que minha família seja abençoada por meio das minhas palavras.
que minha casa encontre paz em minhas atitudes, e que as pessoas, ao se aproximarem de mim, não encontrem apenas discursos sobre Deus, mas os frutos de uma vida que está sendo transformada por Ele. Senhor Jesus, purifica meu interior, governa minhas palavras e conduz meus passos. Eu entrego meu coração a Ti. Arranca o que não vem do Pai e cultiva em mim tudo aquilo que pertence ao céu. Jesus, eu confio em Ti. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.